Pronto, eu chamo Mário Jorge da Silva Fileno, nasci em Almalaguês, não nasci bem em Almalaguês, mas os meus pais eram de cá, aliás toda a minha família é de cá, nasci em 1967, no dia 1 de agosto, e resido até à data aqui em Almalaguês, faço questão de continuar a residir. A história do meu pai, relativamente à agricultura, ele era filho de agricultores, como toda a gente aqui eram filhos de agricultores, porque era a atividade que havia à época do meu avô. A atividade dominante era a agricultura e a viticultura fazia se calhar 60% ou 70% de toda a atividade agrícola. O meu pai conta que até perto dos 30 anos de idade trabalhou exclusivamente na agricultura, desde que acabou a 4ª classe. Depois, como muitas outras pessoas, começou a procurar empregos aqui perto de Almalaguês, nomeadamente em Coimbra, mas mantinha uma atividade mista. Era uma atividade que obrigava-nos, meninos ainda de tenra idade, a participar nas atividades agrícolas. Metia as mulheres também ajudavam, além de se dedicarem à tecelagem, também colaboravam nas atividades agrícolas e nós, miúdos, também nos intervalos da escola, quando vinhamos da escola, tínhamos tarefas todos os dias destinadas na vinha ou no olival, mas principalmente era na vinha, porque a vinha é que era aquela atividade económica mais rentável na altura. Ok, então o seu pai dedicava uma grande parcela do seu tempo à viticultura, tinha um trabalho em Coimbra, quer especificar? Ele trabalhava num armazém de mercadorias, mesmo ao lado da estação, onde as mercadorias chegavam de comboio, era o transporte dominante, e depois as pequenas transportadoras iam buscar. Ele trabalhava mais no ramo das farinhas, era um armazém de farinhas. As transportadoras iam buscar os sacos de farinha, que depois distribuíam pelas padarias quase do distrito todo de Coimbra. Digamos que era um polo central de distribuição. E em relação à sua mãe, doméstica? Foi sempre doméstica, tinha tiar, sempre me lembro do tiar. Nós lembramos de tenra idade, ainda os primeiros passos serem dados quase ao pé do tiar, porque estávamos dentro de daquelas canastras que eram feitas em vime seco, e digamos que era a nossa alcofa. Era estar ao pé da mãe no tiar, não é? E quase que dormíamos com aquele som. E quando acordávamos, se calhar os primeiros passos que eu dei foi se calhar agarrado ao tiar. Pronto, se calhar foi. Em relação a esse tiar, fazia ideia? Era para consumo próprio, para venda? Era para venda, era para consumo próprio. Claro que havia muitas colchas de farrapos, tapetes, até as mantas, aquelas colchas das camas. Os tapetes, lembro-me que foi uma altura em que havia uma fábrica na Lausanne que encomendava aqui serviço de tapetes. E então... Mais ou menos por que altura? Décadas de... se calhar 60, 70, mais para 60 se calhar. Okay. Quando eu nasci, mais ou menos, nessa altura. Portanto, a fábrica daí para a frente fazia as encomendas e pagava a peça, julgo? Sim, pagava a peça. E depois lembro-me que a minha mãe trabalhava também para clientes que tinha em algumas localidades. Lembro-me de ir, por exemplo, para a Praia de Mira, tinha lá algumas pessoas conhecidas que encomendavam trabalhos. Tondela, por exemplo, já mais tarde, que eram contactos que às vezes vinham das férias. Nós passávamos férias na praia e depois conheciam-se as pessoas, era a rede social que havia na altura, não é? Até vou explorar esse ponto. As férias que passavam, portanto, alugavam uma casa, era um apartamento? Uma casa, normalmente era uma casa junto à praia, era. E mudávamos para lá, normalmente era 15 dias. Mas havia sempre vindas à terra para fazer regas na horta, havia sempre aquelas vindas cá. Por isso ou era Figueira ou Praia de Mira, que eram os pontos de eleição daqui.
para férias. E com a escola? Entrou para a escola, suponho, aqui na escola? Eu fiz a escola primária aqui, o ciclo, que era o 5º e 6º ano, aqui bem perto. Vocês passaram ali pela sede do agrupamento de escoteiros, que era a telescola na altura. Aquilo era uma telescola. Fui da telescola. E depois fiz o secundário na escola secundária Avelã Brotero, em Coimbra. Fiz o secundário todo lá. E depois parei. Fiz mal. Tem memórias desse tempo, da escola secundária, o ambiente? Às vezes havia uma diferença entre rapazes e raparigas? Quer dizer, na altura havia uma escola ao lado, há a escola Dona Maria. Era uma escola que inicialmente, quando havia a separação de rapazes e raparigas, era a escola feminina, era a escola Dona Maria, e a Brotero era a escola masculina. Até a nível de cursos, na altura, o secundário já tinha cursos, a Brotero era mais vocacionada para áreas masculinas, enquanto o Dona Maria era áreas femininas mais. Daí haver até mais raparigas no Dona Maria e mais rapazes na Brotero. Ou seja, mesmo após ter eliminado essa divisão do ensino masculino e feminino, a questão quase perdurou. Exatamente, porque a Brotero tinha cursos mais de mecanotecnia, eletrotecnia, tinha também construção civil, ligada à construção civil, e o Dona Maria eram mais áreas de secretariado, era mais o secretariado que era. Termina a escola e começa Termina a escola, começa a minha atividade profissional. Eu lembro-me, como fiz o complementar de mecanotecnia, comecei a trabalhar nas oficinas do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra. Depois fui para a vida militar, saí porque o serviço militar era obrigatório na altura. Fui para a vida militar. Quando vi da vida militar, havia uma grande oferta de empregos, de trabalho, e quase que me permitiu escolher. E na altura lembro-me que optei pela parte mais rentável. Acabei por ir para as vendas. Andei relativamente pouco tempo nas vendas. Depois fui trabalhar no ramo automóvel, na parte num concessionário em Coimbra, na Volkswagen Audi. Era recepcionista. Entretanto, gera-se ali um período um bocado de instável a nível da atividade profissional. Eu lembro que o meu pai ficou desempregado, o meu sogro tinha ficado desempregado. Mais ou menos por que altura? Se calhar foi um bocadinho antes, até de eu ir para o serviço militar obrigatório. E eu depois sofri um bocado de pressão da família para procurar uma carreira mais estável, um emprego ligado ao Estado. Pronto, e acabei por ingressar na Polícia de Segurança Pública, onde permaneço até hoje. É a minha atividade principal, é essa. Portanto, se calhar um marco importante aqui nessa vivência familiar pode ter sido a integração na União Europeia, como naqueles anos 90 surgiram talvez várias oportunidades de emprego. Estou a tentar criar um paralelo para perceber. Na altura havia empresas em Coimbra que fecharam, foi um período que várias fábricas fecharam. Eu lembro-me ali a Triunfo, na zona da Baixa da cidade, que empregava muita gente, a fábrica da cerveja. E houve pessoas, por exemplo, da geração dos meus pais que ficaram numa situação precária, não é? E isso acabou por influenciar-me a mim e se calhar até outras pessoas daqui a procurarem carreiras, sei lá, mais estáveis, conforme lhe digo. Portanto, vai para a polícia. Para a polícia. E como é que foi esses tempos de... Gostou, não gostou? Os primeiros tempos foram difíceis porque foram exercidos na cidade de Lisboa, não é? Depois estive em Lisboa, difíceis em termos de afastamento da família, de estar deslocado, mas na polícia tive uma carreira, como todos, né? Comecei na parte da segurança, depois ainda fiz segurança pessoal, depois fui para o corpo de intervenção, fui para a unidade especial de polícia. Porquê? Porque dava prioridade na transferência para
para os comandos mais destacados. Quer dizer, se eu estivesse na carreira normal, demorava na altura 12, 13 anos, 14 anos. No corpo de intervenção, não chegou a 6 anos, ao todo. Ao fim de 6 anos estava colocado aqui em Coimbra. E depois já daqui não saí. Depois, passado pouco tempo, tirei o curso de investigador na polícia, exerço funções de investigador criminal até agora, desde 2003 até hoje. E conseguiu complementar isto tudo com a viticultura? Como é que a viticultura começa, como é que passa dos seus avós que já cultivavam e até onde nós estamos hoje? Eu costumo dizer, e já o disse aqui várias vezes a pessoas que me visitam, que eu nasci debaixo de uma adega, em cima de uma adega. A adega da casa dos meus pais era por baixo da casa. A parte que separava o teto da adega e o chão da casa era o mesmo. Era um soalho em madeira, conforme está aqui mais ou menos aqui retratado, né? Embora aqui isto tenha betão por cima, tá? Aqui depois é que tem a madeira, mas a casa dos meus pais tinha um soalho em madeira. E então eu, ao nascer em cima de uma adega, muito cedo comecei a sentir os aromas do vinho, os cheiros fortes do vinho, e acredito que isso tenha cá ficado e me tenha marcado, porque numa determinada altura da minha vida, quando eu comecei a ter os terrenos à minha responsabilidade, eu apostei mesmo na viticultura. Mas até lá, quando eu era menino, quando andava na escola, vinha da escola, tinha sempre tarefas para executar na vinha, ou a juntar vides, ou ir encher as pias para depois pôr o sulfato. Tinha sempre essas tarefas, porque o tempo do meu pai era limitado, né? E quando ele vinha já tinha que ter as coisas mais ou menos preparadas para executar os trabalhos principais. E portanto, consegue-nos descrever de alguma forma um ano, não é? Um ano vinícola, digamos, quais é que eram habitualmente em determinadas estações do ano que era suposto fazer, que trabalhos é que desempenhava? Sim, o processo vitícola começa com a poda, não é? Da vindima até à poda, ali um período de repouso, não é? As videiras estão em repouso e o viticultor está em repouso também, em relação à vinha, não é? Não há assim um trabalho que tenha que ser feito. Pode haver trabalhos de manutenção, mas o trabalho diário, aquelas tarefas que têm que ser feitas, nessa fase não existem. Ali entre setembro e dezembro, janeiro, começa-se a podar em janeiro, embora tecnicamente diz-se que é fevereiro, mas quando há um volume grande para podar e pouco tempo, tem que se começar mais cedo para conseguir fazer. Essa poda, por exemplo, é manual? Manual, sim. Ainda mantém atualmente? Hoje em dia eu faço a poda, tenho uma tesoura elétrica. Pronto, temos de nos adaptar também aos tempos e andar a podar com uma tesoura manual um dia inteiro cansa bastante. Para quem não faz isso todos os dias, cansa bastante. Mas eu foi mais por causa de uma limitação que tenho, de uma doença que eu tenho, que é artrite, e então não posso abusar muito. Então optei pela tesoura elétrica. Mas há pouco tempo para cá, há 4 anos, 5, tanto. A partir de fevereiro, então, começa que ciclo? Começa a poda, não é? Faz-se a poda. Eu lembro que na altura o meu pai ia podar, eu sempre que podia, ia com ele. Ele fazia os cortes principais e eu é que tirava as vides e cortava, fazia o resto. Não é? Começava por esse trabalho. Depois, quando ele não estava, eu ia para a vinha juntar as vides em pequenas faixas, que era para depois serem atadas. Depois começava-se a atar as videiras também. Era preciso preparar as canas, usava-se muita cana. Onde é que iam arranjar essa cana? As canas é uma coisa que agora é muito abundante mesmo, em qualquer sítio se vê canas, hoje em dia. Na altura tínhamos que ir a Condeixa comprar canas. Tínhamos que comprar, íamos lá cortar as canas e transportá-las para cá, porque as canas que havia aqui na zona eram poucas. Consegue encontrar alguma explicação para essa alteração na paisagem? Porque os terrenos, as canas normalmente criam-se em sítios mais úmidos. Normalmente é em sítios mais baixos,
onde há terrenos de cultivo de batata, de couves. Então esses terrenos, na altura, estavam todos cultivados. Hoje em dia, poucos estão cultivados, né? Então as canas acaba-se por dizer que acaba por ser uma praga, que aquilo prolifera. A gente deixa se as deixar, elas alastram e vão crescendo livremente. Mas na altura havia falta, porque as pessoas aproveitavam os terrenos todos até ao ribeiro, aos sítios onde passava a água, que é onde elas queriam melhor, né? E acabava por não haver canas. Então tínhamos que ir para zonas onde havia canas em abundância e as pessoas não as usavam, né? E a seguir, esperavam até junho? Depois, em maio, mais ou menos, agora mais cedo, eu já sulfatei uma vez este ano, e estamos em abril, ainda nem a meio de abril, mas mais ou menos finais de abril, em maio começava-se a sulfatar as vinhas. Então também era um trabalho um bocado árduo, que era com atomizadores. Eu já pouco me lembro de andar com aquelas máquinas manuais. Era já com atomizadores com motor, mas tinham que andar às costas. E então andava o meu pai a sulfatar e andava eu a carregar o sulfato das pias, até que era quando ele esgotava o depósito, tinha que ser logo abastecido, não é? E às vezes andava a dar a dois homens, às vezes o meu tio ia ajudar, então eu era em passo de corrida, para um lado e para o outro, a carregar sulfato no meio das videiras. E depois as vinhas eram muito densas, não é o que é hoje tem tudo alinhado, antes eram densas, a gente tinha quase que furar por baixo delas, pronto, era um trabalho árduo, não é? Pronto, terminando, chega a vindima. Chega a vindima em setembro, né? As vindimas é a época mais bonita. Eu ainda hoje entendo as vindimas como uma época social, uma época que as pessoas, aqui existe muito dessa cultura, entre ajudam-se bastante. Eu, por exemplo, meto férias na altura da vindima, que é para fazer a minha vindima e poder ajudar quem me ajuda também. E eu às vezes chego ao ponto de haver pessoas que ficam sentidas comigo por não as convidar para a minha vindima, porque não posso ter também toda a gente. É uma honra. É uma honra. As pessoas dizem, não me convidaste para a tua vindima. Isso para o ano, já tinha tanta gente. Pois, é sempre estes atritos, mas acabam por ser atritos saudáveis, não é? Mas sentem então que desde o tempo dos seus avós, digamos, foi sempre assim. Chega a vindima, há um empenhamento local. E, por exemplo, questões mais relacionadas, eram jornaleiros, eram pessoas de todas as áreas que vinham e ajudavam? Eram todas as áreas vinham e ajudavam. Não? Eu assisto nas vindimas até várias classes que vêm, já vieram médicos à minha vindima, por exemplo. Não há... as pessoas gostam, a vindima é uma atividade que as pessoas gostam de fazer, gostam de vindimar. Aliás, há pessoas que pagam para isso, não é? não é no turista já... Antigamente tu viu que fosse assim. Não, eu vou-te ajudar hoje e tu vais-me ajudar amanhã. Eu vou-te ajudar hoje e tu vais-me ajudar amanhã. Claro. É um bocado nesse sentido. E não é? O pagamento podia ser feito em vinho, antigamente? Digamos que era mais em tempo. Eu não me lembro de ouvir falar que alguém pagasse em vinho, a não ser os senhores, havia aqui também, que tinham uma área muito grande já, uma família que tinha uma área bastante grande, aí contratavam pessoas e talvez pagassem também em vinho, além de pagarem em dinheiro, se calhar pagavam em vinho também, mas dessa forma eu pessoalmente nunca paguei. Dou uma garrafa, claro, se vier um amigo meu vai-me ajudar no fim, mas isso é uma questão que eu faço de presentear, olha, levas uma garrafa, pronto, e acaba por ser uma recordação que leva, não é? E agora lembrei-me de uma questão, tem memória de ter aqui algum problema com doenças na vinha, alguma praga, que às vezes isso é problemático em determinadas... A filoxera, eu conheço a história da filoxera, que começou no século XIX, finais do século XIX. Pronto, isso foi a maior praga da história que eu não assisti. Claro que não assisti, nem o meu pai assistiu,
O meu pai também ouviu falar da filoxera, não é? De lá para cá, há anos complicados, há anos que são difíceis em termos fitossanitários, há ataques bastante violentos de milho, do ídio, black rot, uma doença que agora é chamada podridão cinzenta, que ataca também as vinhas. E hoje em dia, como os produtos fitofarmacêuticos não são muito agressivos, que a legislação obriga que assim seja, nós em Portugal não podemos usar produtos muito agressivos, não é? São produtos que quase biológicos, né? Que não têm um ataque assim muito violento à praga. Então é fácil, se houver um ano muito complicado, a doença alastrar. Eu recentemente lembro-me de 2018. 2018 houve para aí 20% da produção, costuma haver, não é? Depois há anos que também atacam um bocadinho, mas o que eu tenho a memória mais recente foi 2018, foi um ano muito complicado mesmo. E só para retomar, tem memória de como antigamente se combatia essas pragas? Os seus pais tenho. Diziam alguma coisa? Antigamente havia só 2 produtos para tratar a vinha. Havia o chamado sulfato de cobre, que se derretia previamente, antes de fazer a aplicação, e havia o enxofre em pó, que ainda hoje existe e ainda hoje é usado. O enxofre, aquele enxofre amarelo, ainda hoje é usado. Eram os 2 produtos com que se tratava a vinha. O sulfato de cobre, eu acredito que não seja muito aconselhado, porque está provado cientificamente que pode ter efeitos cancerígenos, não é? Mas o enxofre ainda continua a ser usado. Bastante. E pronto, em relação, se tivesse que marcar as 2 principais transformações do processo de fabrico e transformação da vindima em relação ao tempo dos seus avós, pais, se calhar seria esse, ou não? A nível de combates combates às pragas. Sim, e quando apareceram os produtos, quando apareceu a Bayer, eu lembro mais da Bayer, foi se calhar das primeiras a aparecer, apareceram com produtos que ainda hoje existe o nome comercial, só que já não são tão violentos, tão agressivos. Aí eu lembro-me que os produtos eram aplicados até se calhar de uma forma descontrolada mesmo, porque não havia um conhecimento científico, não é? Da parte dos viticultores aplicavam aquilo que lhes vendiam, não é? Ainda não estavam alertados para os perigos de uma sobredosagem, nem daquele produto ser aplicado muita vez, não é? Hoje em dia, não. Hoje em dia altera-se o princípio ativo, o mesmo princípio ativo não pode ser aplicado muitas vezes, não é? Porque senão a videira começa a criar defesas também. É como nós em relação aos medicamentos, funciona um bocado da mesma forma. Se calhar agora estabelece mais um conhecimento até com as próprias universidades, ou conhecimento científico que é espalhado se calhar por viticultores? Normalmente hoje em dia são as estações vitivinícolas das CBRs, das regiões, que fazem um estudo. Tem pontos onde tem sensores que detectam umidades, e depois também pelas previsões meteorológicas aconselham qual é o tipo de tratamento que se deve aplicar. Hoje em dia eu recebo a circular, não é? Por e-mail do tratamento que é aconselhável fazer nesta região. E depois até chegam ao pormenor. Eu lembro da última circular que eu recebi, que pediu aos viticultores se detectassem algum tipo de doença para informar a estação vitivinícola, porque eles não têm pontos em todo o lado, não é? E para tentar recolher o máximo de informação para poder dar um aconselhamento mais adequado. Nisso as CBRs estão a funcionar bem.
estão a funcionar, embora acredito que sofram alguma influência, se calhar comercial, não é? Mas pronto, é um mal menor, se calhar. E já que estamos a falar de associações e pronto, outro tipo desse, claro que ligado a mais à viticultura, participou, teve relação com algum tipo de associação e coletividade aqui em Almalaguês ou fora? Aqui Almalaguês era dominado em termos comerciais pela adega cooperativa de Sozelas. A adega cooperativa de Sozelas, que é uma adega da Bairrada, não é? Embora nós, Almalaguês, não pertencemos, a portaria define o limite do Rio Mondego como limite da Bairrada. Mas nós daqui acho que temos características iguais à Bairrada e se calhar melhores que alguns pontos da Bairrada. Mas isso é a minha veia a defender Almalaguês. Na altura, a adega de Sozelas comprava as uvas, quase todas aqui, as uvas que eram produzidas aqui, os viticultores, numa determinada fase, só ficavam em casa com uvas para fazer vinho para eles. Pouco vendiam, porque isto teve várias fases. Se calhar na década de 60, 70, os viticultores daqui faziam vinho em casa, vendiam aos taberneiros, às pessoas que tinham estabelecimentos em Coimbra e à volta de Coimbra, vinham cá e compravam o vinho todo. Em janeiro vazavam as adegas aqui. Depois começou a cair, não é? Esse mercado começou a cair, não é? Como apareceu a cerveja muito mais consumida que o vinho, os viticultores começaram a não ter escoamento. Então foi quando a adega cooperativa de Sozelas, e também é uma fase das adegas cooperativas que proliferaram pelo país, não é? Mais ou menos em que década? Talvez 80? 80, se calhar. 80. A adega acabou por comprar e estimulou os viticultores a produzirem, porque comprava tudo. A adega cooperativa de Sozelas comprava as uvas todas que eram produzidas aqui, tanto que criaram até aqui um posto de recepção de uvas para comprar as uvas irem para o posto de recepção e depois eram carregadas em caminhões para levar para a adega cooperativa. Aí a cooperativa era sobretudo composta por... Eram sócios. Havia uma direção e havia sócios. Os sócios, lembro que o meu pai era sócio também da adega cooperativa. Pronto, mas a adega cooperativa, depois há uma fase que a crise das adegas cooperativas, não é? E a crise chega também à viticultura aqui a Almalaguês, não é? Tenho ideia de porque é que essa crise surgiu, se foi por tensões internas a nível das corporações? Não, eu acho que isto é tudo um processo natural, porque, como digo, apareceu a cerveja. O vinho, há umas décadas atrás, não havia praticamente, a cerveja não era um produto concorrente, não é? Pronto. Não havia a concorrência, bebia-se vinho quase como hoje se bebe cerveja. Até a graduação alcoólica dos vinhos era muito mais baixa. Um vinho tinha 10%, 10,5%, 11%, e era raro haver um vinho que tivesse mais de 11% de graduação alcoólica. Hoje falamos 13%, 14%. Né? Era diferente, porque bebia-se bastante. Com este passado dos anos, começaram a aparecer quintas mais dedicadas, mais profissionais. Entretanto, aparece também a Universidade de Trás-os-Montes com o curso de Enologia, não é? Começa a formar enólogos e começam a aparecer investidores a criarem quintas e a trabalhar noutros moldes, mais com qualidade, vinhos mais elaborados, mais cuidados, não é? E quem não acompanhou esse processo acabou por ficar. As adegas cooperativas que não acompanharam esse processo acabaram por perder o protagonismo no mercado, perder cota de mercado. Mas sem dúvida que ainda existe, não é? Ainda existem as adegas cooperativas. É vantajoso para vocês, como viticultores, ter essa forma de escoamento, não é? Eu nunca o fiz. Eu nunca vendi uvas à adega cooperativa. Eu sempre fiz o vinho aqui nesta adega e escoo o vinho. E faço o processo todo até ao consumidor final. Porque também
só a viticultura, a mim, não me enchia, não me preenchia. Fazer o vinho dá-me mais, se calhar dá-me tanto ou mais gozo do que tratar a vinha. São coisas distintas, mas que estão até interligadas. Pronto, eu começo a cuidar da vinha com a finalidade do vinho que quero fazer. Se eu quero fazer um tinto, pode de uma determinada forma. Se eu quero fazer um espumante, pode de outra forma. Não é? E é todo este processo que me apaixona, não é? E que me fez abraçar, de certa forma, esta atividade. A par da minha atividade profissional, nas horas vagas, ter esta atividade. Porque o que me dá gozo é controlar o processo todo. Desde o plantar das videiras. Eu, neste momento, só tenho uma vinha que herdei, as outras duas foram plantadas por mim. E já foi a pensar no tipo de vinho que se quer fazer. Assim, uma pergunta só para termos a dimensão, a nível de hectares. Sim, não chega a 1 hectare ao todo que eu tenho. É uma coisa pequenina. Porque também não tenho vida para fazer mais, não é? E aqui, portanto, nota-se claramente, é uma cultura familiar, quer dizer, à exceção de quando na época das vindimas conseguem trazer para cá a restante comunidade, não é? No fundo é isso, muito familiar. Acaba por ser uma atividade familiar. Embora hoje em dia já não há uma participação muito ativa das esposas, dos filhos na atividade. Os viticultores que eu conheço são quase como eu, fazemos as coisas quase sozinhos, ajudamos-nos uns aos outros. Aqui ainda não é só na vindima, até noutras atividades. Eu tenho amigos meus que já estão aposentados há uns anos, que estão sempre a dizer: vê lá, quando precisares de ajuda, diz que eu vou-te ajudar. Eu até costumo dizer, é mais fácil eu arranjar alguém que me ajude aqui do que alguém que eu contrate. Se eu quiser contratar alguém para trabalhar para mim, não consigo. Se eu quiser a um amigo, ou 2 ou 3 para me ajudar, eu consigo, facilmente. Eu só não o faço porque não gosto de estar a abusar também da boa vontade das pessoas. Mas existe esse espírito ainda, de entre ajuda, não é? Se calhar a vontade das pessoas é maior, dessas pessoas que estão predispostas do que propriamente... É a vontade de estarem ocupados também, e também eu sinto que eu sou um bocado vanguardista, e então acho que é também aquela vontade que tenho de aprender alguma coisa ainda, de verem como é que eu faço ainda. Pronto, eu não quero falar nisso porque podem achar que eu sou que eu sou vaidoso, mas vaidoso eu sou, pronto, mas acho que não é um defeito. Vaidoso na atividade vitícola, eu sou vaidoso. Tem memórias das tradições, das principais festas da aldeia? Tenho. Aliás, e faço parte delas também, de comissões de festas. Participa nas comissões? Há pouco tempo saí da Irmandade. A Irmandade é uma instituição ligada à Igreja. Irmandade do Santíssimo. Saí da Irmandade, era juiz da Irmandade, digamos que é o órgão máximo, é o presidente, mas não está em causa. Acabei o mandato o ano passado e este ano estou na Comissão de Festas Anual, que é uma festa que se realiza aqui em janeiro, em homenagem ao Santo, ao São Sebastião, que tem a parte religiosa e tem a parte profana. Calma aí que já temos então muita coisa para falar. Primeiro começando com a Irmandade, quais são os objetivos principais a zelar, não é? E o papel que desempenhava? A Irmandade, no fundo, foi uma instituição criada para participar nos atos religiosos. Os estatutos dizem também que tem que exercer a caridade. Mas no fundo é participar nos atos religiosos dos irmãos da Irmandade. Há uma tarefa principal que é acompanhar os funerais dos irmãos falecidos e realizar uma festa anual, que é a festa do Santíssimo, que é uma homenagem também aos irmãos falecidos também. Os irmãos da Irmandade, quando morrem, não é? Têm direito a um acompanhamento da Irmandade, com as opas vestidas que acompanham o funeral, desde a casa mortuária,
até durante a missa e no cemitério, toda aquela cerimónia é acompanhada pela Irmandade. E, portanto, lá era juiz. Era cargo de... É assim, a Irmandade tem o juiz, o secretário, o tesoureiro e os mordomos. São sete membros ao todo. Cada um tem a sua tarefa. E a Irmandade tem um aspecto que por acaso até foi ressalvado por um padre que é aqui de Almalaguês, com o padre Nuno Fileno, que é meu primo, que ele diz que as Irmandades são instituições da Igreja que têm que ser preservadas, porque no fundo têm autonomia em relação à Igreja. Quer dizer, são representantes do povo, não é? Que podem exercer influência não é na hierarquia da Igreja, mas é no funcionamento da Igreja como instituição. Porque não depende diretamente do pároco, tem um juiz, e o juiz é soberano na tomada de decisões. E, portanto, passa agora para a Comissão de Festas e, no fundo, tem um trabalho... Atenção, formalmente ainda não fui nomeado, só me entregaram o estandarte da comissão anterior durante a festa. Mas vai ser o juiz da festa? Não quero ser, já nunca fui o juiz, já fui tesoureiro, já fui secretário, não quero ser, quero dar também lugar aos mais novos, porque é uma forma de integrar as pessoas mais novas, acho que também esse trabalho também é importante, para manter as tradições. Podemos aproveitar este momento e, como Comissão de Festas, o que é que são responsáveis por fazer? A Comissão de Festas, na parte religiosa, tem as missas, claro, as missas em homenagem ao São Sebastião, tem uma procissão solene. A parte religiosa, no fundo, acaba por ser essa, são as missas. Normalmente fazem uma missa na capela do São Sebastião, que é aqui no centro da aldeia, na parte ali onde há um pelourinho, há aí uma capela, é feita aí uma missa quase campal, não é? As pessoas estão na rua a assistir à missa. Depois há a missa na igreja, e depois há a procissão, com o santo integrado na procissão, o São Sebastião, costuma acompanhar também a Santa Teresa. O São Sebastião é transportado pelos mordomos do sexo masculino e a Santa Teresa é transportada pelas mulheres. A procissão tem banda de música, também integrada. De antes tinha também os meninos da catequese, que foi uma tradição que acabou por se perder, que era chamada a cruzada, que eram os meninos que andavam na catequese, tinham uma faixa, levavam uma faixa, e eram integrados também na procissão. Ultimamente tem-se perdido um bocado essa tradição. Mas tem memória dessa tradição desde sempre? Tenho. Desde os seus avós, talvez falavam nisso? E eu participava nessas tradições. A parte, digamos, profana da festa. Há o convívio, que agora é sempre... Antigamente, como se diz, né, era junto à capela do santo, ali no meio do lugar. Montavam lá um palco, pronto, eram os artistas. Inicialmente não havia artistas, eram os gaiteiros, só os gaiteiros é que animavam as festas. Por isso é que aqui também a tradição dos gaiteiros. Essa tradição, pronto, termino de concluir, depois falamos da questão dos gaiteiros. Sim, a parte profana da festa, chamemos-lhe assim, era feita ali junto da capela do Mártir de São Sebastião. E os bailes, havia os bailes já, né, que já vêm dos gaiteiros também, faziam-se bailes só com gaiteiros, né, eram feitos inicialmente no salão, depois passou a ser na associação, na sede da ADCA. Com o passar dos tempos, né, janeiro é um mês muito instável, não é? Às vezes chove, não é? E eu lembro que em 2005, foi a primeira vez que eu fiz parte da... 2005 não, 95. 2005 foi a segunda vez. Em 95, quando eu fiz parte da primeira comissão de festas, a meio da festa tivemos que mudar a logística toda para a associação. A festa fazia-se ao cimo do lugar, junto à capela, e de repente o tempo começa a chover e invernar mesmo assim a sério, porque é inverno, mas mudámos tudo para a associação e digamos que o marco da mudança começa se calhar um bocado nesse ano,
Depois as pessoas viram, é melhor fazer sempre aqui tudo, porque temos aqui melhores condições. Foi no ano de... 95. Okay. 95. De lá para cá, tem sido sempre feito lá. Houve uns anos que se faziam as fogaças, a arrematação de fogaças junto à capela, que era ao sábado depois da missa, em homenagem ao santo, fazia-se a arrematação de fogaças. Ainda se fez a arrematação junto à capela, mas depois, posteriormente, foi-se passando tudo para a associação. E lá na associação, pronto, é onde funciona toda a logística da festa. Por falar em fogaças, e uma vez que a gastronomia também é um ponto principal e tendo esta ligação evidentemente aos vinhos, gostaria de destacar algum prato que seja típico, que recorde-se a nível familiar de se fazer? O prato típico aqui ligado aos vinhos, sem dúvida nenhuma, é a chanfana e os negalhos. Bem, é o prato que tem mais ligação, não? Comida, vinho, não é? O vinho entra na confecção. Em relação às fogaças, as fogaças eram oferendas que as pessoas faziam ao santo, normalmente eram em travessas ou canastras, faziam bolos de abóbora, bolos, aquelas filhoses, sei lá, faziam panados, e faziam questão de enfeitar as ofertas, a gente chamava as ofertas. E essas ofertas eram oferecidas à Comissão de Festas, que depois a Comissão de Festas leiloava. A pessoa que oferecia normalmente estabelecia um valor mínimo para venda e quase que se comprometia a comprar a oferta que tinha dado por aquele valor. Se ninguém quisesse comprar, a pessoa ficava com ela. Pronto. Mas normalmente atingia sempre preços mais altos. As fogaças, em relação ao vinho, costumava levar sempre uma garrafa de Jurpiga ou duas a acompanhar, porque ligava bem com as tais filhoses, não é? Acabava por ligar também. O vinho, praticamente, as pessoas compravam as ofertas e depois até iam para aquelas casas ali próximas comerem, não é? E o vinho tinham lá na casa, não havia aquele hábito, se calhar, da oferta levar o vinho incluído. E relativamente aos gaiteiros, o que é que gostaria de explorar? É aqui uma tradição, é um conhecimento que passa a nível familiar, há uma escola? Os gaiteiros, pelo que eu conheço, antes do trio de gaiteiros, que era o meu sogro, era o tio Álvaro e o irmão, o tio Fernando. É o trio de gaiteiros que estão retratados naquela estátua que está no centro do lugar. Foram o primeiro grupo de gaiteiros aqui de Almalaguês. Isto estamos a falar, se calhar, em 1960, se calhar, um bocadinho antes. Não tenho presente. Mas faz ideia porque é que se estabeleceram aqui esse conjunto? Porque contratavam-se grupos de fora que vinham animar, e se calhar depois alguém se lembrou, vamos comprar uns instrumentos, e um bocado espontaneamente, não é, começaram a aprender. Eu lembro que o meu sogro tinha ouvido para a música, ele não sabia uma nota de música. Se eu lhe apresentasse uma clave sol, ele perguntava o que era aquilo. Mas de ouvido, pegava no instrumento, mas fosse qual fosse, e tocava. Ele tocava gaita de foles, tocava caixa, tocava bombo, chegava ao pé de um piano, com uma mão começava a tocar, uma flauta, tocava. O tio Álvaro também era uma pessoa também mais ou menos como ele, também tinha ouvido para a música, e se calhar aprenderam a tocar sem conhecerem uma nota de música. Pronto. Pelas músicas tradicionais, foram aprendendo e foram começando a tocar. Olha, viver em termos de qualidade, eu começava por viver, acho que é bom viver na aldeia. Eu costumo dizer que nós aqui temos o melhor dos dois mundos. Temos o mundo rural aqui, onde nos inserimos, onde temos a tranquilidade, temos os produtos que cultivamos. Toda a gente hoje faz por ter um quintalzinho, já não se cultivam terrenos assim numa grande escala, numa média escala para venda de produtos hortícolas, mas as pessoas fazem questão de terem couves, terem batatas, terem alfaces, terem tomate, e cultivam de uma forma natural, não é?
e acabam por ter acesso a produtos com muito mais qualidade do que se vivêssemos numa cidade e tivéssemos que ir ao supermercado comprar. Eu costumo dizer, sabemos o que comemos, não é? Em termos sociais, é muito bom, toda a gente se conhece, não é? Conhecemos os vizinhos, falamos com os vizinhos, convivemos, ainda há o hábito de ir à associação, estar em convívio, não é só ir ao café, também há cafés onde as pessoas se encontram, mas a associação atrai mais aquelas pessoas que gostam de almalaguês, que fazem questão de viver cá e gostarem, estar. Pessoas como eu encontramos-nos mais na associação que no café. No café não gosto de ir porque não gosto de discutir futebol, não gosto, e então no café não encontro pessoas, se calhar, tão amistosas da aldeia como encontro na associação. Essa relação com os residentes, ou seja, se pudesse marcar uma diferença a nível dos residentes da aldeia, sente que as coisas se mudaram significativamente, sente que se preservou esse sentido de comunidade que sempre existiu? Ultimamente não está tão enraizado. Nós ultimamente a natalidade baixou, não é? As pessoas que nasceram cá, pronto, tiveram a oportunidade de estudar, tirar licenciaturas, tirar mestrados e acabaram por, se calhar mais a geração a seguir à minha, sair gente daqui. E hoje em dia a geração, por exemplo, dos meus filhos falam em emigrar. Pronto. E o que é que tem acontecido? Tem ficado casas vagas aqui na aldeia e tem atraído pessoas à procura de rendas mais baratas do que, por exemplo, em Coimbra. E neste momento estão aqui a residir pessoas que a gente não conhece assim muito bem. Pronto. Mas as que cá vivem mantêm os laços. E temos a vantagem de estar perto de Coimbra. Nós neste momento chegamos à Figueira da Foz em meia hora, não é? Temos autoestrada. Claro, pois. Se calhar, há pouco estavas a falar do exemplo da A13, se calhar. Sim, a A13 foi um marco. Na capacidade das pessoas, da mobilidade. Como é que acha, e até como produtor de vinhos, que a Almalaguês está servida em termos de serviços, ou seja, a nível de ensino, educação, saúde? Ensino já esteve melhor. Quando existia o Instituto de Almalaguês, que proporcionava que as crianças de cá pudessem estudar aqui até o 12º ano. Foi um fator que também marcou muito a vivência aqui na aldeia. Não só dos residentes cá, como das aldeias à volta, que vinham estudar para o Instituto e criaram laços aqui almalaguês. Hoje em dia, as festas aqui ainda têm muita afluência. A minha opinião é que foi derivado ao Instituto, porque criou laços com pessoas das redondezas. Mais ou menos de que altura? O Instituto abriu há 30 anos, mais ou menos, 29, 30 anos. E fechou há 5 anos. Portanto, permitia que a comunidade estudasse sem necessidade de se deslocar. Para mim foi uma grande perca, pronto, em termos... Eu sou suspeito para falar, porque a minha esposa era funcionária lá, mas tirando esse aspecto, olhando para esta envolvência que eu falei, que a envolvência da juventude, não é? Que criavam laços de amizade, pessoas aqui de um meio restrito. Hoje em dia, para estudar no secundário, podem escolher várias escolas de Coimbra, não é? Acabam por se separar, não é? Claro. E relativamente a outras questões da alimentação, já destacou que a maior parte das pessoas até ainda tem uma agricultura de subsistência. Subsistência. E acaba até por então não ter que necessitar deslocar tanto a Coimbra, se calhar só para questões mais pontuais. Sim, para fazer compras hoje aqui em Almalaguês temos um bom supermercado agora aí, que
que proporciona às pessoas produtos mais ou menos aos mesmos preços que as grandes superfícies. Então eu vejo, e eu próprio, optamos por comprar aqui, e é bom para estimular a economia local, não é? E só evita deslocações de carro para Coimbra ou para Miranda do Corvo. Há muita gente que ainda faz compras também em Miranda do Corvo, mas muita gente já compra aqui, e até das aldeias à volta vem aqui. Assim que se recorde mais algum ponto essencial na aldeia de Almalaguês que quisesse, o que é que falta, se pudesse pedir mais alguma coisa, o que é que pediria? Sei lá, eu pedia, e se calhar mais celeridade, se calhar nos departamentos administrativos da Câmara, no licenciamento de obras, por exemplo, que isso inibe muita gente de se fixar aqui em Almalaguês. Quando se pensa em construir uma casa, conforme eu construí esta, as pessoas são deparadas com milhentas dificuldades que o município cria nas pessoas, de licenciamentos, que inibe. Há casos que eu conheço, que pessoas que optaram por sair até daqui de Almalaguês, comprar apartamentos em Coimbra, em Miranda, em Condeixa, porque não conseguiram construir aqui. Não foi porque não tivessem vontade, não foi porque não tivessem terreno, foi porque as dificuldades são tantas, e nós até na associação já tivemos lá reuniões que os projetos, quando envolvem, mesmo os projetos de investimento, quando envolvem arquitetura que tenham sido licenciadas, esbarram muito na burocracia da Câmara, não é? Eu creio que só que ainda não falamos muito da questão da associação. A associação, a ADCA, a associação é uma Associação Desportiva e Cultural de Almalaguês. Em tempos teve equipa de futebol, começou com equipas séniores, no campeonato distrital, né, que chamava muita gente aqui ao campo de futebol, aos domingos, era atividade à tarde, aos domingos, domingo sim, domingo não, era ir ao campo ver os jogos. Teve atividade de judo, eu lembro-me de, em jovem, pertencer à secção de judo da associação. Teve xadrez também, ainda teve uma secção de xadrez. E depois era toda aquela atividade. Tinha uma biblioteca. Hoje tem a biblioteca que pertence à Câmara, que tem aqui a Biblioteca Municipal, tem aqui uma delegação em Almalaguês, está sediada também na associação. Hoje, depois, quando acabou um bocado o futebol sénior, apareceram as camadas jovens, chegou a ter aqui escolas de futebol, teve atletismo também. Isto, quando eu era jovem, até aos 20 anos, chegou a ter atletismo também. Mas as instalações tinham pista? Não, era corta-mato, era do género corta-mato. Havia provas, e nós fizemos aqui provas em Almalaguês, que eram circuitos definidos na aldeia, né? Dar uma volta ou ir de um ponto ao outro. Normalmente era dar uma volta. 1000 metros, 2000 metros, eram provas normalmente com essa distância. Iam a competições? Íamos a competições, íamos a nível distrital, íamos a competições. Me lembro bem de irmos, do transporte que nós tínhamos era a carrinha do padeiro. Hoje em dia tudo isto era considerado quase crime, não é? Mas a carrinha do padeiro, punham-se os colchões do judo, forrava-se com os colchões da secção de judo lá dentro, e íamos todos a monte lá dentro. Íamos para as provas de atletismo a monte. Pronto, eu geralmente costumo encerrar com o tema do 25 de Abril. Eu sei que era muito jovem, de facto 7 anos. Sim, 7 anos, sim. Mas o período a seguir, mas mesmo assim há sempre alguma coisa a contar, mas terminamos, se quiser destacar. As minhas memórias antes do 25 de Abril são muito fraquinhas, não tenho memória antes do 25 de Abril.
Eu lembro que na escola primária, quando se falou no 25 de Abril, a imagem que eu tenho é nós desenharmos carros de combate com cravos na ponta dos canos, as chamadas espingardas G3 com os cravos na ponta dos canos, eram os desenhos que nós fazíamos na escola primária para celebrar o 25 de Abril. Não é? De resto, para trás não tenho memória, não posso falar. Nem nos tempos subsequentes, ou seja, a questão dos retornados, Almalaguês presenciou a vinda de muitos retornados. Eu tenho uma fase interessante em relação a isso. Eu tive um professor, que era o professor Agnello, que era um professor de etnia negra. E na altura, ele quando veio lecionar aqui para Almalaguês, lembro que foi na 3ª classe, ele lecionou a minha 3ª classe, foi uma pessoa muito bem acolhida cá. E estávamos num período pós-guerra colonial e hoje ao pensar nisso, não é? Acho que Almalaguês integrou muito bem, foi uma pessoa muito bem integrada aqui. Eu lembro dele estar a viver nas instalações da escola, na escola primária, que todas tinham uma casa de habitação, não é? E ele esteve lá a viver e era uma pessoa bem integrada. E de certa forma marcou também a minha juventude e marcou também a aldeia também. Nunca me lembro de haver nenhum tipo de estigma em relação a ele. Foi uma pessoa muito bem recebida aqui e nós, miúdos, na altura gostávamos bastante dele, que era uma pessoa bastante... Retornados, só há aqui um casal que estava em África e regressou. Quando veio para cá. Não tem memória de haver algum tipo de problema? Não, nenhum. Também estiveram a viver na escola, lembro de estarem a viver na escola uns tempos, depois o homem arranjou emprego e teve uma vida perfeitamente normal. Ainda hoje vivem aqui, ainda hoje a gente até tem uma alcunha que é a Rosa Angolana, que ela tinha vindo de Angola, não é? Ficou com essa alcunha, porque isto também é a terra das alcunhas, não é? Todas as pessoas aqui têm uma alcunha, e a alcunha dela era a Rosa Angolana. Lembro que a mim nunca tive uma alcunha assim definida, eu próprio. O meu pai chamavam-lhe o Manuel Flautas, não sei porquê. É o filho do Manuel Flautas. Pois. Agora a minha alcunha aqui, não tenho. A minha família também, porque nós tínhamos um nome, como temos um apelido invulgar, não é? Daí se calhar não termos uma alcunha. Porque aqui há várias famílias Pereiras, há várias famílias, há Machado, mas... Pereiras e Correias, pronto, há várias. Se calhar essas têm alcunhas. A minha, como era Fileno, não havia, era só a minha família, então se calhar é por causa disso. Mas até há uma lista de alcunhas, já em umas publicações aí nas redes sociais. Até, por acaso surgiu de uma conversa da Adega essa lista. E foi entre o meu primo, que é o mentor do Encontro de Gaiteiros aqui de Almalaguês, o Arthur, e o meu filho, que é afilhado dele. E começaram com essa de alcunhas e um dia publicaram nas redes sociais uma lista de alcunhas e as pessoas iam acrescentando lá as alcunhas conhecidas.